Olá, quinto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes, vamos para a nossa aula número 3 de História para falar sobre a independência do Brasil, um dos momentos mais importantes da história do país, um dos momentos mais importantes também para a história da América, para a história de Portugal, na Europa, um momento que vai mudar muito os rumos da política brasileira e da sociedade brasileira. Tá? Então, prestem atenção. A independência do Brasil, que a gente ouve falar bastante. Recentemente, nós passamos pelo dia 7 de setembro, em uma data comemorativa da independência do Brasil. E vamos lá para a nossa aula número 3. E aí a gente vai falar dos antecedentes. Temos aí a volta de Dom João VI para Portugal. Com a volta de Dom João VI para Portugal, evitava-se um conflito maior com os políticos de lá. Então, havia sim uma pressão para que a corte portuguesa voltasse para lá, com o objetivo de acalmar os ânimos. E aí o Dom João foi pressionado e ele volta com parte da corte real que veio para cá, com ele, a esposa. Eles são obrigados a voltarem para Portugal, para tentar resolver os problemas políticos que estavam acontecendo em Portugal, com a pressão política de Portugal. Mas já pensou se ele ficasse aqui e tirassem todo o poder da família real? Né? Então seria um absurdo. Portugal entraria talvez em guerra com o Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer se o Dom João VI não voltasse para Portugal. Então, para evitar conflitos maiores com os políticos de lá, o Dom João VI, pai do Dom Pedro, a mãe, retornaram para Portugal. Mas um detalhe, ele deixa Dom Pedro, o seu filho, ele deixa o Dom Pedro como príncipe regente, então, do Brasil. Então, ele vai com parte da corte portuguesa, leva todo o dinheiro do Banco Central, né, do Banco do Brasil, que era de domínio do Dom João, e leva todo o dinheiro para lá. E aí a gente vai ter o retorno de parte da família real do Dom João VI para lá. Tá? Não foi fácil para o Dom Pedro. Com a volta de seu pai para Portugal, Dom Pedro teve que enfrentar uma situação econômica péssima. Além disso, o comércio passava por grande crise e o jeito era economizar. E aí a gente tem um detalhe muito importante. Dom Pedro tinha que enfrentar algumas revoltas populares, algumas resistências que tinha com relação às províncias, com relação a algumas regiões do país, entre elas o próprio estado do Pará, do Maranhão, da Bahia, que eram contra o monarca, algumas atitudes da monarquia. Tá? E a ideia de Dom Pedro de manter o Brasil independente, né, uma possível independência, era questionada grandes, pela grande oligarquia, pelos grandes poderosos, donos de terras daqui da região norte, tá? Lá da Bahia, também no Nordeste. Então, havia pequenas revoltas contra algumas atitudes do Dom Pedro, né? Algumas resistências, tá? Não agradava a todos, que eu acabei de falar para ti. Então, Dom Pedro adotou medidas para melhorar a situação do país, mas as juntas administrativas do Pará, do Maranhão e da Bahia não reconheciam a autoridade de Dom Pedro. Havia um grande interesse de que o Brasil voltasse à categoria de colônia sob o domínio de Portugal. E aí a gente tem que perceber que esse era o interesse principal dessas juntas administrativas, né? Dessas regiões aí do Pará, do Maranhão e da Bahia. Por quê? Havia uma relação direta com Portugal. E se ficasse independente, o Pará, Maranhão e Bahia deviam obediência ao Brasil, a Dom Pedro. E aí
não tinha mais uma relação boa diretamente com Portugal. Então, Dom Pedro, pensando nisso, não, vamos ter que investir lá, vamos ter que colocar tropas na rua, vamos fazer com que o Pará, o Maranhão e a Bahia reconheçam a autoridade do Dom Pedro, né? E aí sempre existia um conflito. Então, essas juntas administrativas do Pará, Maranhão e Bahia vão se revoltar. E aí a gente vai gerar no Pará uma, uma guerra conhecida, né? Uma revolta conhecida chamada cabanagem. Né? Isso depois. Também a gente vai ter outras revoltas, né? Aqui, pequenas, localizadas no Pará. E também a gente vai ter a adesão do Pará. A adesão do Pará a independência do Brasil vai acontecer um ano depois, quase um ano depois, tá? Em 15 de agosto de 1823. Tá? Então, 1823, o Pará vai aderir à independência do Brasil. Por isso que a gente comemora aqui o feriado de adesão do Pará. E 1821 foi um ano importante porque, sob uma pressão de Portugal, que o Dom Pedro retornasse, que toda a família real retornasse, né? Principalmente o Dom Pedro para continuar os seus estudos, para que ele seja dignamente o, o rei, o herdeiro do trono português. E aí eles inventavam que o Dom Pedro tinha que voltar. Só que aí o Dom Pedro dizia, não, eu vou resistir, eu não posso voltar, eu não posso abandonar o povo brasileiro. É aqui que eu moro, é aqui que eu quero ficar. E aí houve várias pressões, várias revoltas, entendeu? Em alguns pontos do país continuava revoltas pedindo que o Dom Pedro se manifestasse diretamente contra Portugal, ou até mesmo pelo Pará, pelo Maranhão e pela Bahia, a favor de Portugal e que retornasse para lá. Então, em 1821 vai ser um ano decisivo. E aí vai levar o Dom Pedro a hesitar tanta pressão de Portugal, ou seja, ele não vai aceitar a pressão. Portugal diz, vamos, você tem que vir, e o Dom Pedro diz, não, não vou. E o Dom Pedro vai falar assim, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essas palavras foram registradas numa carta de Dom Pedro para Dom João VI no mesmo dia, dia 9 de janeiro de 1822. Esse dia passou a ser lembrado como o dia do fico, tá? E aí a gente já ouviu algumas vezes esse dia do fico e essa própria frase, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu fico. Então, esse dia 9 de janeiro de 1822 vai ser considerado o dia do fico. E esse dia do fico é um caminho importante para a independência. A independência do Brasil, que vem de vários, vamos dizer, hesitações, várias revoltas, vários problemas, né? O Brasil em crise, que é a colônia de Portugal em crise, né? O povo cada vez mais na pobreza. Então, Dom Pedro I tinha que resolver todos esses problemas, tá? Fora a pressão dos políticos lá de Portugal para que ele voltasse. Então, o dia do fico é a negação em retornar. Foi grande passo para a independência do Brasil. Ele ganhou um título pela Câmara de defensor perpétuo do Brasil, ou seja, de eterno defensor do Brasil. E o manifesto foi assinado por José Bonifácio e Dona Leopoldina. Né? José Bonifácio sempre esteve com ele, os seus ensinamentos, e a Dona Leopoldina, sua esposa, a princesa regente, que chegaram, escreveram e mandaram alguns, alguns manifestos, a sua posição sobre a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. E no dia 7 de setembro de 1822,
às margens do Riacho Ipiranga, ele vai dizer independência ou morte, né? E ao ler a carta que a dona Leopoldina mandou junto com José Bonifácio, Dom Pedro percebe que chegava a hora de agir. Ele diz que as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre-se, portanto, declarar já a sua independência. E declaramos, dizemos, gritamos que estamos livres, independentes, definitivamente separados de Portugal. E aí ele continuou escrevendo e ergueu a espada, falando solenemente independência ou morte. Tá? Lógico que é assim, vamos dizer assim, isso foi tudo a portas fechadas. Essa história de as margens do rio Ipiranga, ele estava num cavalo. Primeiro que cavalo não era vamos dizer, o transporte ali, né, essencial daqueles grupos que viviam principalmente os mais ricos. E também dizer que levantou a espada e disse independência ou morte, gritando para todo mundo ouvir. Não, foi para um seleto grupo, ele preocupado com o que estava acontecendo, e aí ele vai escrever e declarar independência ou morte, tá? Mas vai ficar retratado bastante nessa imagem aí do Pedro Américo, e aí a gente vê o Dom Pedro, né, declarando com os guardas, com, né, a cavalaria, toda independência ou morte, esse vai ficar retratado para sempre. Mas não foi bem assim que aconteceu, tá? E, ao declarar a independência, foi recebido por onde ia, principalmente no Rio e São Paulo, com euforia, sendo bastante saudado. E em 12 de outubro de 1822, foi proclamado imperador do Brasil. Tá? Então, a gente percebe que não foi fácil, houve muita pressão, tanto de Portugal como dos políticos daqui, o povo cada vez mais precisando de ajuda, né? O Brasil em crise, Portugal em crise política, já que o príncipe não queria voltar. Então, houve, sim, muitas revoltas. O Pará não aderiu à independência do Brasil, né? O Pará só vai ter a sua adesão à independência praticamente um ano depois, no dia 15 de agosto de 1823, por isso que a gente comemora aqui a adesão do Pará. Então foi assim, não foi fácil, Dom Pedro lutou, resistiu e foi pressionado e veio a independência, tá bom? Então, até a próxima e um abraço a todos. Tchau!